Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Então, vamos continuar. Então, só voltando pra cá. F7... Eita, deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Bora. Então, voltando pra cá. Então, o que seria F75? Isso é uma interpretação dessa fórmula, tá? 100 ml, eu tenho 75 calorias. O que é F100? Significa que em 100 ml, tá? Eu tenho 100 calorias. Gente, é impressionante, parece macumba, tá? O paciente ganha tão... É lindo ver isso na prática, tá? Então, ó, F75, 100 ml, né? Tem 75 calorias, certo? Só que o meu paciente, a gente acabou de calcular a energia dele. Ele precisa de quê? De 400 calorias. Gente, esse 80 aqui é fixo, tá? Na fase de estabilização, a gente deve usar no mínimo 80 quilocalorias. Na fase de reabilitação, isso aqui também é fixo. Para calcular a energia, o VET, o mínimo que a gente o mínimo que a gente dá para esse paciente é 150. A gente viu isso no início da aula, 150 quilocalorias, né? Até 220, que eu começo pelo mínimo, depois eu deixo ele com o máximo. Quilocalorias por quilo. Então, vamos voltar para cá. Então, o que foi que eu fiz aqui? Na fase de estabilização, vou botar um volume pequeno. Por quê? Porque nesse período ele vai tratar diarreia e febre, tá? Dura de 1 a 7 dias. Na prática, o que é que acontece? Com 3 dias ele estanca a diarreia. Aí eu já vou para F100. Mas enquanto ele tá com diarreia, com febre, eu fico com F75. Como é que eu calculo o VET? Primeira coisa que você vai fazer é calcular o VET. Como é que eu calculo o VET? O mínimo que você dá é 80. Isso é fixo, tá? Tem que decorar isso. O mínimo é 20. Ou o mínimo é 80 quilocalorias por quilo. Então, eu pego 80 e multiplico pelo peso. Na questão que eu botei aqui no exemplo, eu disse que ele tinha 5 quilos. 80 vezes 5, 400 quilocalorias. O que é F75? F75 significa o quê? Que em 100 ml eu tenho o quê? 75 calorias. Ponto. Só que o meu paciente precisa de quantas calorias? 400. Está para X. Regra de 3, tá? 75x, multiplica, né? 75 vezes x e 100 vezes 400. Isso aqui, x, vai dar quanto? 4. Só um minuto. Menina, eu sou... Como diz o meme, eu sou um bichão mesmo. Calcula, filma. Minha gente, que doidice é essa? Mas aí eu não sei se... Eu acho que eu fiz certo aqui, né? Mas eu vou conferir aqui. Deu 533. 533,33. Deixa eu ver se deu certo mesmo aqui. 400. Regra de 3 básicas, tá? Vezes... Tá certo mesmo, tá? Bom, gente, só que eu vou poder dar para uma criança de uma vez, gente, 533 ml de uma vez, não. A gente vai dividir, igual eu coloquei na prova, dividir por 6, para dar 6 refeições, de 3 em 3 horas, né? 6 é o número de refeições. Então, dividindo porque esses pacientes, geralmente, eles estão de sonda, tá? Detalhe, porque eles não sentem fome, porque se acostumaram a não comer. Então, ou seja, eles vão ter... dividindo por 6 dá 88, já mostro pra vocês, 88 ml de 3 em 3 horas, certo? 88,88 de 3 em 3 horas. Só que a mãe, minha gente, em casa não tem pipeta, não tem proveta, não tem becker. Arredonda isso em nome de Jesus, tá? Pro número mais redondo, o número, digamos assim, mais redondo, próximo, né? Que seria o quê? 90, tá? Facilite a vida dela, não vai matar não por conta disso não, tá? Por quê? Porque lembre-se que a gente trabalha, vocês aprenderem NND com a margem de adequação, né? Para mais ou para menos, certo? Então, o que acontece? Na prática, essa criança ficou 3 dias recebendo o quê?
90 ml de F75 de 3 em 3 horas, tá? Então, a resposta, porque eu pedi aqui na questão, ó, tem... Que danada isso, oxe. Eita, peraí, melhor aqui. Aqui eu pedi na questão, tá vendo? Ó, a paciente deve ser submetida ao protocolo de desnutrido grave. A gente respondeu que sim, porque ela tem desnutrição primária, aguda, grave. Pois, né, a gente viu que o score, né, peso por comprimento foi inferior a -3, tá? Fechou a resposta. Aqui tem dizendo o quê? Qual o volume da paciente deve receber na fase de estabilização e qual a dieta? A dieta desse paciente é F75. Ele não está na fase de estabilização, certo? Ok? Tranquilo. Agora, e quanto de volume? A gente viu. 90 ml, arredondei aqui, de 3 em 3 horas de F75, fase de estabilização. Então, ele fica, digamos assim, uns... Como eu posso dizer, eles ficam uns 3 dias. Ah, Paula, na literatura tem dizendo que essa fase pode durar de 1 a 7 dias, né? Isso depende do paciente. Às vezes, pode acontecer de ter pacientes que demoram mais? Pode, mas não é tão comum chegar a 7 dias, não. Né? Com 3, 4 dias no máximo, ele estanca essa diarreia. Às vezes, com 1 dia, gente, 2 dias, eu já consegui iniciar F100 e tirar de F75. Porque aqui, gente, ele não vai ganhar peso. Aqui, eu tô só nutrindo ele, preparando o intestino dele para ele ganhar peso. Então, ele tá numa fase de estabilização. Tá sendo estabilizado e agora que ele vai ganhar peso feito macumba, né? Que é na fase de reabilitação. Nessa fase, como é que a gente faz? Pronto, ele ficou 3 dias aqui recebendo F75, 90 ml de 3 em 3 horas. Como é que ele vai para a fase de reabilitação? Simples. Primeiro, você tem que calcular a energia, né? O VET, né? Tudo vocês aprenderam em NND, que para calcular o cardápio, a primeira coisa que você tem que fazer é o VET, né? Calcular a energia. Então, a energia desse paciente, eu vou começar pelo mínimo, lembrando que quando ele chega, né, todo dia eu vou aumentando, né, esse cálculo para ele chegar a 200, eu paro em 220 para ele ganhar peso, tá? Porque o paciente, ele entra num platô e para de ganhar peso, por isso que você tem que ficar aumentando. E quando ele estiver aumentando de peso, né, se for bebezinho, 30 gramas, 25 gramas, 20 gramas ao dia, a gente pesa esse menino todo dia, tá? Quando ele tá ganhando peso, tranquilo. Aí você pode manter os 150, mas ele parou aí você vai aumentando, 160, 170 e para no 220, tá? Então, como é que eu faço a energia? Como é que eu calculo o VET aqui na fase de reabilitação? Na fase de reabilitação, a gente coloca aqui 150, isso é fixo, tá, minha gente? Tem que decorar mesmo. 150 vezes o peso, né? Porque a recomendação é calorias por quilo, tá? Então, 150 vezes o peso, tá? Então, o peso do paciente eu coloquei na questão que é 5 quilos, certo? Então, a energia dele ...150 vezes 5... dá 750 quilocaloria. Eita. Ótimo. Como ele tá na fase de reabilitação, não tem mais diarreia, eu vou usar a dieta, ok, F100. O que é que significa F100? Em 100 ml, tá? Eu tenho 100 calorias. Eu vou colocar quanto? Só que meu paciente, ele precisa de 100? Não, ele precisa de 750 quilocalorias. 750 quilocalorias está para X. Regra de 3. Então, meu paciente, ele precisa, corta, de 750 ml de volume. Posso colocar isso de uma vez para uma criança? Não. Divide por quanto? Por 6, que é o número de refeições. A gente viu isso na aula de enteral, tá? Então, por isso que a gente não pode colocar esse volume de uma vez na sonda, porque ele não tem capacidade gástrica para isso. Divide pelo número de refeições, 6. Então, 750 dividido por 6 dá 125 ml
de 3 em 3 horas. De F100, tá? Eu vou já dar a receita de como preparar o F100 e de como preparar o F75, tá? Já, porque ninguém decora isso não, certo? Bom, basicamente o cálculo é esse, tá? Aqui na questão, deixa eu ver se eu perguntei aqui, ó, na letra C. Qual o volume que o paciente deve receber na fase de reabilitação? Eu já respondi isso, né? Que foi esse 90 ml de 3 em 3 horas. E com a dieta, fase de reabilitação, a dieta é F75. Na D, eu perguntei qual a recomendação de calorias e proteína na fase de estabilização e reabilitação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A fase de reabilitação que eu falei pra vocês, né? Ó aqui, essa de reabilitação. Na fase de estabilização, tá vendo? Fase de estabilização, que dura de 1 a 7 dias. O mínimo que a gente pode dar é de 80 calorias. O máximo é 100. Então, a recomendação na fase de estabilização é de energia de 80 a 100 para calcular o VET. E na fase de reabilitação, né? O quanto que a gente dá o mínimo, né? De energia, tá? Aqui, ó. Cadê? Eu não botei aqui não, escrito. Aqui embaixo, tá vendo? O mínimo é de 150 e o máximo de 220 quilocalorias por quilo dia, tá? Essa é a recomendação. Então, essa seria a resposta. Deixa eu continuar aqui. Isso aqui eu já respondi. Para encerrar esse exemplo, essa paciente, ela tem desnutrição crônica. A gente viu que eu coloquei ela na curva aqui e viu que ela não tinha, né? Porque para ter desnutrição crônica, qual é o gráfico que você vai olhar? Comprimento para estatura, e ele ficou, né? A criança, o score ficou entre 0 e -2, ou seja, não tem, né, desnutrição crônica. Para ter desnutrição crônica, o score do comprimento para estatura, aliás, o comprimento ou estatura para a idade tem que estar inferior a -3. Aí sim, se ele tivesse aqui abaixo dessa curva aqui, ele teria desnutrição crônica. Então, lembre, aprenda isso para a vida. Para saber se tem desnutrição crônica, você vai olhar aqui gráfico. Comprimento ou estatura para a idade. E o score tem que estar abaixo de -3. Certo? Agora, para saber se é aguda, você vai olhar aqui gráfico. Peso por comprimento. Tá? E aí o score tem que ficar abaixo também de -3. Se ficar entre -3 e -2, não entra no protocolo. Se ficar entre -2 e -1, também não entra no protocolo. Então, gente, isso é treino, tá? Eu coloquei 10 exemplos para vocês ficarem pegando esse vídeo, ficar de frente para trás e treinando. E qualquer dúvida, vocês vão procurando no direct, tá? Enfim. Vamos continuar a aula. O babado é forte. A desnutrição, ela também, a gente viu aqui que a gente pode classificar ela entre primária e secundária. A gente viu aguda e grave. E, aliás, entre aguda e crônica e quando ela é grave, né? Bom, mas a desnutrição, existe uma outra classificação em relação às formas clínicas, né? Em relação às formas clínicas, a desnutrição ela pode ser classificada em duas: a marasmática e a Kwashiorkor. Gente, se a criança ela tiver uma desnutrição marasmática ou Kwashiorkor, ela já entra direto no protocolo. Nem precisa olhar esses outros parâmetros aqui. Se ela tiver, né, desnutrição marasmática ou Kwashiorkor, já entra diretamente no protocolo desnutrido grave. Então, o que é uma desnutrição marasmática?
Então, vou mostrar aqui a figura para vocês. Exatamente, no IMIP chega nesse, mais ou menos assim, esses pacientes, tá? Muito comum isso, tá? Então, como eu falei para vocês, tem uma enfermaria H e F que só chega criança nessa situação, direto pro protocolo. Então, essa criança, o que a gente percebe, né? Ela tem uma perda de massa magra, né? Muito grave, né? E também de gordura. Então, o que caracteriza a marasmática é justamente o quê? Essa perda grave, tanto de gordura e como de massa magra, de músculo, certo? E aí, a gente, né, diz que essa criança, ela tem uma desnutrição energética, tá? Ou seja, tem uma baixa ingestão de energia, certo? Essa criança aqui, ela é uma criança com kwashiorkor, né? Ou seja, ela tem uma desnutrição proteica, ela não tem uma desnutrição energética. Essa aqui tem uma perda energética. Essa aqui tem uma desnutrição de proteína. Ela tem uma albumina, por exemplo, muito baixa, por exemplo, é uma kwashiorkor. E acredite, né? Teve uma nutri que foi demitida lá no IMI porque classificou uma criança dessa como obesa. Porque achou que... Porque, querendo ou não, gente, o paciente com kwashiorkor, que é essa famosa cara, né, de lua cheia, ele tem muito edema, né? Porque a albumina dele tá baixa. E aí, às vezes eu pego alguns prontuários e que classificando a criança como obesa ou como eutrófica, porque ela é cheinha. E, na verdade, ela tá inchada, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma outra figura. Aqui, tá vendo? Essa criança, ela tem kwashiorkor, uma desnutrição kwashiorkor, ou seja, ela tem um déficit de proteína. E esse déficit de proteína e de albumina faz com que, quando eu tenho minha albumina baixa, por que a gestante ela fica inchada? Né? Porque ela fica com edema? Por conta da albumina baixa. Então, essa aqui eu tenho uma criança com kwashiorkor. Então, caracteriza, né, a presença de edema, tá? Aqui na marasmática, o que é que eu tenho? Eu tenho uma deficiência de energia. E aqui eu tenho uma deficiência proteica. Se eu tiver tanto uma como a outra, já entra direto no protocolo de desnutrido grave, tá? Aqui é kwashiorkor e aqui é marasmática. Lembrando que, como eu falei pra vocês, na kwashiorkor é uma deficiência o quê? Proteica que tem edema. A perda, gente, subcutânea dos tecidos é de maneira o quê? Moderada, é preservado. Na kwashiorkor, a perda de gordura, né, e de massa muscular, ela é moderada. Mas aqui ela é o quê? Severa. Então, quem for fazer a prova de residência sempre pede essas diferenças, né, entre kwashiorkor e marasmático. Então, a criança que tem kwashiorkor, a gente observa, né, nitidamente, kwashiorkor aqui, perdão. Nitidamente a gente vê que o tecido subcutâneo ele é mais preservado, enquanto na marasmática ele é bem mais acentuado, certo? Como eu falei pra vocês, na kwashiorkor é conhecida a face de lua. Parece que o paciente tem uma bola o rosto dele parece uma bola de futebol, tão dura, né? Isso é bem... Essas bochechas aqui, minha gente, ela é dura. Edema. Bom, essa criança com kwashiorkor, gente, que é aquela que eu falei pra vocês que tem edema, o tecido é preservado. Eles têm uma irritação, né? Eles raramente respondem ao estímulo, né? Eles não têm apetite, não têm apetite e a albumina geralmente abaixo de 3, né? O normal é até de 3,5 para cima e geralmente eles estão abaixo de 3. E eles têm um hepatomegalia, ou seja, o fígado muito aumentado. Gente, uma coisa, né, característica nessa criança é que quando eu tô na enfermaria, né, essa criança, ela não responde a estímulo. Então, você pergunta, quer leitinho? Esse F75 e F100 é leite, né? Eu vou mostrar a fórmula aqui, a receita para entregar para a mãe. E aí, ele não responde, ele não interage, né? Ele responde, não tem muito estímulo, né? Muito apático, uma criança muito apática. E já na marasmática, não. Você faz, quer leitinho? Aí, quer... Né? Parece quem vai a primeira vez fica com medo, né? O estagiário chegou lá a primeira semana, ele, meu Deus, pensou que ele se assustou, né? Ele disse, na hora, porque é bem a resposta deles, né? Eles não têm muita força para falar, mas eles têm muita fome, né? Eles sentem muita fome. Então você pergunta, quer o leitinho? Quer.
Ele nunca vai dizer que não quer. Então, eles sempre interagem, eles ainda interagem um pouco com a gente. Mas com a Xiocó, nem tchuiu, tá? Eles não têm nenhum tipo de interação. Bom, uma coisa também comum na caxiocó é o sinal de bandeira, né? Que aí o sinal de bandeira é aquela mudança na coloração, né? Do pigmentada, né? Então, por exemplo, aqui você... Agora tem que ter alegria e fé, né, minha gente? Pra ver a figura, tá? Mas aqui a gente tá vendo aqui bem mais lourinho, aqui tá branco e aqui tá lourinho de novo. Aí depois vai pra branco. Então, o sinal de bandeira é justamente esse. Então, essa mudança é uma despigmentação, né, na cor do cabelo, das sobrancelhas, dos cílios. Então é característico aí da Kwashiorkor. Na marasmático, geralmente são crianças mais jovens. Na Kwashiorkor são crianças mais velhinhas, né? E aí tem uma deficiência de energia, né? E aí uma coisa que eles têm é o que a gente chama de... Ele tem uma face, né, que a gente chama face senil, né, ou simiesca. Senil é com a face de velho e simiesca significa uma face de macaco, porque os tecidos ficam muito juntinhos um do outro, né? Então, praticamente o paciente é pele e o osso, gente, na verdade. E aí ele tem esse aspecto de envelhecido, né? Então, enfim, o apetite dele é variável e eles interagem mais. A albumina dele vai dar normal, né? Então, vai dar acima porque ele tem uma desnutrição energética e não proteica. E a albumina é uma proteína, tá? E tem os dois, né, gente? Tem quando o paciente tem Kwashiorkor e marasmático, ele pode ter os dois. Então, o que poderia caracterizar um Kwashiorkor marasmático é quando ele tem, gente, toda a deficiência. Ele tem uma deficiência de energia, ele tem uma perda severa, né, dos tecidos. Além dele ter essa perda severa do tecido, ele também tem a presença de quê? Edema. Tá? Então, o Kwashiorkor marasmático é quando ele tem tudo que esse marasmático tem, mais o quê? O edema. Se ele tiver edema, tiver as características do marasmático. Qual é a característica do marasmático? Perda severa de crescimento, perda marcante de tecido muscular, perda marcante de tecido adiposo, cabelo escasso, quebradiço, a criança normalmente irritada e apática. E aí, o que é que acontece? Quando ela tem tudo isso, mais edema, ele tem um Kwashiorkor marasmático, tá? Então, ele pode ter os dois. Uma criança só pode ter os dois. Bom, vamos passar aqui. Deixa eu ver. Vamos para a receita, né? Para entregar para a mãe. Geralmente a gente pede para ela fazer em torno de 1 litro por dia, guardar na geladeira lá, né? E descongelando, tá? Então ela pode ir. Cuidado que ela tem que descongelar em banho-maria, porque tem mãe que é uma figura. Eu digo, ela bota o leite lá pra descongelar, né, em banho-maria e sai. Aí vai ver a televisão. Quando volta, já desnaturou todas as proteínas. Não tem mais nada ali dentro, né? Não tem mais leite porque ela desnaturou tudo. Então, é em banho-maria. Então, ela faz e congela. E aí ela vai, tipo, deixando já no volume certo dos horários. Porque, por exemplo, esse aqui, por exemplo, a gente calculou, deu 90 ml de F75. Então, eu orientaria ela a fazer 6 potinhos, botar 60 ml, né, em 6 potinhos, né, ela reservasse lá no congelador. E aí, 10 minutos antes, ela ia para o forno em banho-maria, tem que ficar girando, porque ela deixa lá e sair, pronto, não tem mais proteína. Fica lá girando, né, em banho-maria, enfim, até diluir esse leite e aí dá para essa criança, tá? E aproveitar pra tomar água, que eu tô com sede. Faz o quê? Uns 2 horas que eu tô falando. Pronto. Tá? Então, mesma coisa o F75. Essa criança que a gente calculou ficou 125 ml, né? De 3 em 3 horas. Então, ela faz esses potinhos de 106, potinhos de 125, dilui em banho-maria, lembrando que espera ficar na temperatura ambiente para poder botar na sonda do paciente, tá? E aí é administrado. Paulo, ele pode comer comidinha? Pode, só depois de 1 semana de F100, tá? Por exemplo, e também tem que ter acima de 6 meses, né? Por exemplo, chega uma criança de 7 meses e ela é protocolo, ela já pode ter alimentação complementar, né? A partir de 6 meses, alimentação complementar, você deixa ela no protocolo. Quando ela tiver em F75, você não pode colocar comidinha, né? Ah, quiser fazer
um BLW ou até mesmo uma papinha. Não, não, não. Como vocês aprenderem NND. Você não vai fazer isso, não. Agora, quando ele estiver na fase de F100 e ele estiver recebendo, lembra que o mínimo é 150, né, no F100, e o máximo é 220 calorias. Quando ele receber o máximo do F100, aí, e não tiver diarreia, não vomitar, tolerar direitinho, aí você coloca comidinha também. Geralmente, o que é que eu faço? O que ele precisa para ganhar peso, eu boto pela sonda. E as comidinhas eu boto de efeito simbólico, tá? Tipo assim, boto, sei lá, uma papinha, sei lá, ou então um BLW pra ele, mas é de maneira simbólica. Porque aí a mãe vem angustiada, ele não comeu, a senhora mandou uma sopa pra ele não ingeriu. Mas aí eu fico tranquila, ó, mas o que ele precisa pra ganhar peso tá pela sonda. Né? Esses pacientes, não tem o que discutir, é sonda, quanto de nutrição grave, é uma sonda. Tem que colocar logo e para ganhar peso, certo? Bom, vamos lá para a receita. Como eu falei para vocês, tanto o F75 como o F100 é leite integral, açúcar, óleo vegetal e eletrólitos e minerais, certo? Então, deixa eu melhorar aqui. Então, no F75, gente, isso aqui para fazer 1 litro, né? 100 ml. Então, para 100 ml, o que é que ele faz? No F75, ele vai botar quanto de leite integral? 35 gramas. Açúcar, ele vai botar quanto? 100 gramas. E de óleo vegetal, 20 gramas. Esses eletrólitos aqui, geralmente lá no IMIP, a gente fornece, né? Mas, assim, pode estar em falta? Pode. É um sachêzinho, né? Que tem ferro, né? Alguns micronutrientes, que até coloquei aqui. Ferro, zinco, cobre e ácido fólico. Mas se não tiver, infelizmente não teve, né? É o que tem pra hoje. Mas se puder, comprar esses sachês, né? Que vem, né? Desse sachê que vem um sachê de micronutrientes de ferro, zinco, cobre e ácido fólico. Certo? Então, basicamente, o que é que a gente tem no F75? Essas quantidades. O F100, gente, os ingredientes são os mesmos. Agora eu vou aumentar a quantidade de quê? De leite. Ao invés de 35, eu vou botar 110. Açúcar, né? Ao invés de 100 gramas, você vai reduzir. Ô, Paulo, por que tu reduziu para 50? Porque no começo, minha gente, essa criança tem febre, tem diarreia, hipoglicemia. Essa criança não come. Então, ela vem com hipoglicemia, por isso que você tem que botar muito açúcar. E nessa fase aqui, ele já está estabilizado na F100. Então, você diminui a quantidade de açúcar. E o óleo vegetal, você vai aumentar de 20 para 30, certo? Isso para 1 litro. Isso é a receita para 1 litro. Quanto de volume eu vou dar para o paciente? A gente acabou de fazer o cálculo aqui, né? Então, a gente acabou de fazer esse cálculo aqui, ó, certo? Então, basicamente isso. Deixa eu ver se teve mais coisas. Sim, esse aqui, para finalizar. Bom, lembrando, gente, lembra que eu disse para vocês que 100 ml de F75 eu tenho quantas calorias? 75 calorias. E quanto de proteína? 0,5 gramas, tá? F100, em 100 ml eu tenho quantas calorias? 100 calorias e quanto de proteína? 2,9 gramas, certo? Bom, basicamente, eu acho que foi. Essa parte aqui é muito mais a parte médica. E, enfim, os outros slides meio que eu já acabei falando. Então, resumindo, o que é que eu cobro em prova, que vocês precisam voltar o vídeo 10.000 vezes até entrar na cabeça de vocês. E claro, dentro do horário da disciplina, gente, eu tô disponível ao vivo pra gente fazer ou uma live ao vivo, ou no direct, pra tirar dúvida. Não fica com dúvida não, tá? Então, o importante é a gente aprender o assunto. Se for preciso, eu repito tudo de novo. Eu falei quase umas 2 horas. Eu repito tudo de novo, não tem problema não, tá? Então, o importante é que você aprenda. Então, o que é importante com a aula de hoje? É você saber colocar o paciente no protocolo de desnutrido grave. Então, para ele entrar no protocolo de desnutrido grave, ele precisa entrar em 3 parâmetros. Desnutrição primária, desnutrição o quê? Aguda e grave. Tá? Para saber o desnutrição primária, é aquela criança que não come, né? Que tem uma desnutrição por baixa ingestão alimentar. Aguda é quando você vai ter que colocar a criança na curva da OMS. Qual curva? As 10 curvas? Não, só uma.
que é peso para altura, tá? E esse peso para altura tem que dar uma desnutrição o quê? Grave. O score tem que dar menor que -3. Pronto. Se a criança tiver esses 3 parâmetros, já coloca ela de cara no protocolo de desnutrido grave. E depois você vai calcular. Primeiro você vai calcular a fase de estabilização e depois a fase de reabilitação. Então, eu sempre cobro na prova para você dizer se a criança é de protocolo ou não e calcular o próprio protocolo. Ah, Paula, eu tô tratando o desnutrido, beleza. A mãe tem condições financeiras e a criança está desnutrida. O que é que você faz? Foi o que eu disse no início da aula. Eu não boto ela no protocolo de desnutrido grave. Tu acha uma mãe com condição financeira, eu vou dar leite, açúcar e óleo para ela? Não vou fazer isso. O que é que você faz? Você calcula um cardápio normal. Você, para tratar de desnutrição em criança, você pega de 150 a 220, lembrando sempre iniciar pelo menor, multiplica pelo peso. E aí vai dar o quê? A energia, e aí você calcula o cardápio, né, dessa criança, normal, com comidinhas saudáveis, né, com alimentação saudável. Ponto. Normal, você vai tratar ela com desnutrição. Uma outra forma também de você colocar uma criança para ganhar peso é você pegar aquela fórmula de NND da Adri, no semestre passado, e adicionar 50%. Digamos que pela Adri que você aprendeu NND, deu 1.000 calorias que aquela criança precisa. 50% de 1.000 calorias é 500. Então, você bota o quê para essa criança? 1.500 calorias. Tá? Então, é você calcular pela Adri normal e adicionar mais 50%. Mas só faça isso se for desnutrição grave. O score tem que dar menor que -3. Você não vai fazer isso com uma criança eutrófica, né? Tá doida, é? Não. Ah, se for adulto, Paula. Se for um adulto, você não vai fazer nada disso. Se for um adulto, você vai usar 40 quilocalorias. De 35 a 40 quilocalorias e multiplicar pelo peso. Então, eu pego, por exemplo, um idoso está lá desnutrido. Você pega 35 e multiplica pelo peso. Então, eu tive um paciente agora que está super desnutrido. Albumina baixa. E ele não foi fazer cirurgia ainda, porque ele precisa ganhar peso para poder resistir, aumentar a albumina dele porque ele tem um risco nutricional. Então, um paciente desnutrido, ele vai lá para um bloco cirúrgico, ele não resiste não, gente, essa cirurgia não. Então, ele tem que ganhar peso para poder fazer cirurgia. Então, ele só está esperando isso para fazer a cirurgia dele, que ele está com câncer. E aí, o que é que eu faço nessa situação? Vou botar 150, 220? E eu tô doida, Isso é muito. Para uma criança que está em fase de crescimento, eu coloco. Mas para um adulto, não. É menos, né? Para um adulto, você coloca 40, multiplica pelo peso, ponto. Aí, o VET dele deu 2.800 calorias. Aí, foi o que eu fiz. O IMIP só fornece 2.200 calorias. E o que é que eu faço para completar as calorias? Suplemento. Aí boto o suplemento até chegar aos 2.800. Aí ele tá super feliz, tá ganhando 1 quilo por semana, tá lindo, louro e feliz. Mas, enfim. Então, é basicamente isso, minha gente. A desnutrição, ela é real. Eu sei que a gente tá num período que, no Brasil, metade da nossa população, hoje, ela tem sobrepeso e 20% dela é obesa. Porém, a desnutrição, quando vocês forem pro estágio, vocês vão ficar chocados e fazer bem que a professora disse. Desnutrição, gente, é a maioria dos pacientes. Então, 60%, 70% dos nossos pacientes, isso já foi diagnosticado, tá? Que eles estão desnutridos dentro do hospital. Então, a gente trabalha mais a desnutrição, é o oposto. Quando eu entro no hospital, parece que é o oposto do que tem aqui fora. É o oposto, é desnutrição. Então, a gente tem muito paciente agora, por exemplo, teve uma contratação de 30 estudantes aí da Unibra, entraram agora no IMIP para trabalhar, principalmente está abrindo muito hospital campanha. Então, a nutrição clínica está muito em alta, né? E aí, muitos estudantes ficam muito felizes. Professora, pelo amor de Deus, é muito paciente desnutrido, muito paciente de sonda, que tem que calcular isso. Tem, né? Então, tá abrindo, né, muito hospital campanha aí por conta do Covid. E esses estudantes, né, estão lá na linha de frente, calculando que esses pacientes de Covid, gente, têm uma desnutrição significativa. E isso é o que a gente faz no hospital. O hospital a gente trata de desnutrição, né? Um ou outro paciente. Agora, no ambulatório, a gente trabalha mais a parte de obesidade, né? Mas no hospital mesmo em si, tem muito desnutrição, né? Então, às vezes, por exemplo, esse que eu falei, tem uma síndrome de Ernest. Quando o paciente tem uma síndrome e não ganha peso, você usa de 150 a 220, ou seja, uma desnutrição secundária, você não vai usar protocolo, tá? Você vai usar essa recomendação que eu falei no início da aula, de 150 a 220. Quem chegou depois da aula, aí vai ficar meio perdido em alguns pontos, mas a aula sempre ela vai ficar gravada no YouTube para você ver lá
milhões de vezes, tá? Então, até entrar na cabeça. E as dúvidas, sempre que você assistir a aula, anota no papel e aí eu deixo um momento de abertura só para tirar dúvidas, no horário de cada disciplina, ok? Deixa eu encerrar aqui e vou voltar só para tirar dúvida.